Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichmann e estamos na aula 036 de Matemática e o tema da aula é a geometria do cilindro. Este exercício ele é de nível intermediário, então vamos lá? Uma coisa importante que você vai precisar saber para resolver o exercício que caiu no concurso da Transpetro é entender a geometria no triângulo retângulo. Ali do lado direito, aquele vértice do lado direito do H, ele forma um ângulo reto de 90 graus. Portanto, vale a seguinte relação: H ao quadrado é A vezes B, aquele pedaço de cima vezes o pedaço de baixo. Portanto, o H é a raiz quadrada dessa multiplicação. A gente vai precisar desse entendimento para resolver o exercício que eu vou mostrar a seguir. Esse exercício caiu num concurso da Transpetro e ele envolve a geometria do cilindro. Você tem um cilindro deitado. Um navio está transportando uma certa quantidade de petróleo num tanque cilíndrico, desenhado desta maneira, cuja base tem 7,5 metros. Quando ele fala base, ele está falando dessas tampas laterais, à direita e à esquerda, que tem um diâmetro de 7,5 metros de tamanho. E esse petróleo está num tanque que tem uma altura. A altura da coluna de petróleo ela é 6 metros. Portanto, essa linha branca que eu estou desenhando aí, vertical, ela tem tamanho 6 metros, que é a profundidade do petróleo que está no navio, nesse tanque. E ele tem também, portanto, uma altura de 6 metros e ele tem uma área, essa figura retangular em cima, a superfície do petróleo, ele tem 84 metros de área. Isso significa que se eu multiplicar um lado pelo outro, eu vou ter 84 metros quadrados. Ou seja, esta linha branca vezes esta outra linha branca, que eu vou chamar de H, a primeira, a horizontal, vezes esta linha branca inclinada, que eu vou chamar de L, certo? Então, H vezes L, ele dá 84 metros quadrados, que é lado vezes lado, que é a área de um retângulo. Só que eu não sei H e não sei L. Para calcular o volume do cilindro, que é o que ele pede, nessas condições, qual a quantidade máxima de litros de petróleo que esse tanque pode transportar, ele está pedindo para você calcular o volume desse cilindro todo, quando cheio, que é o volume máximo que ele pode transportar. Como é que você vai calcular o volume de um cilindro? É a área da base vezes a altura. A área da base é πd ao quadrado sobre 4 vezes h. Você tem o diâmetro, que é o d ao quadrado, você pode fazer 7,5 ao quadrado sobre 4, multiplicar por π, mas você não tem o h. Então, a maior parte do problema a gente vai sair na busca desse h. Mas para achar o h, você tem que achar também o L, porque essa linha branca inclinada, ela tem tamanho L, que vezes o H dá 84. Ou seja, se eu souber o L, eu passo dividindo por o 84 sobre L e dá o H. Então, eu preciso achar quem é este L. 84 metros quadrados é H vezes L, é a área dessa superfície retangular, a superfície de petróleo que deita aí nesse cilindro, certo? Muito bem, então preciso achar o tamanho L para depois passar o L dividindo, então o Hzão vai ser 84 sobre L. Então, como é que eu vou achar esse L? Todo o trabalho desse exercício vai ser a busca deste L, que está de acordo com o slide anterior que eu falei que você precisa saber da trigonometria no triângulo retângulo. Então, eu vou desenhar aqui a base vista de frente, como se eu virasse o cilindro para nós. Então, eu tenho que medidas? Eu tenho essa linha, que é a linha da superfície, que eu chamei de L, esta linha branca. Obviamente que a metade dela é L sobre 2. Nós vamos precisar também dessa distância. Mas, como que faz o desenho? Esta linha toda branca, então, eu estou chamando de L. E L minúsculo, né? Agora a gente tem a geometria aqui desenhada. Toda vez que você tem um triângulo inscrito numa semicircunferência, um dos vértices ali é ângulo reto. Esse vértice da direita é ângulo reto. Então, eu tenho que essa distância aqui, ele fala que é a profundidade, que é o h, que vale 6, e essa parte de cima é o que inteira
7,5. Ou seja, tem que ser quanto? 1,5. 1,5 ou 3 sobre 2, 1,5. Então, essa distância que eu vou chamar em vermelho é o que inteira, né, o diâmetro todo, que vale 7,5. Logicamente que essa linha vermelha vale 1,5. Aí é que entra aquela história. L sobre 2, que é aquele pedacinho da direita, já que toda a linha branca é L, a metade é L sobre 2. Ela ao quadrado é 1,5 vezes 6, da geometria do triângulo retângulo. Muito bem. E eu vou escrever isso, ok? Que o L sobre 2 ao quadrado é 1,5 vezes 6. Então, seria o que eu chamei de A e B no slide anterior. Só que 1,5 eu escrevo 3 sobre 2 para ficar mais fácil a conta. E, em vez de eu fazer 1,5 vezes 6, eu faço 3 sobre 2 vezes 6, porque 3 sobre 2 é 1,5. Tudo bem? Então, agora eu faço 6 vezes 3, 18, dividido por 2 dá 9. E extraio a raiz dos dois lados, vai ficar L sobre 2 igual a 3. A raiz quadrada de 9 é 3. Muito bem. Agora eu passo 2 multiplicando, né? 2 vezes 3, 6. Então, o L é 6. Se eu descobrir o L, eu já descobri praticamente a parte mais difícil. Era descobrir o tamanho, né, deste pedaço. Porque o L, que é essa linha inclinada branca, é uma das laterais da superfície que eu sei, cuja área é 84. Então, H vezes L é 84. Agora, eu sei que o L vale 6. Então, no lugar desse L, eu vou colocar 6. Ou seja, o H é 84 sobre L, mas o L é 6. Então, 84 sobre 6 dá 14. Portanto, a parte mais importante desse exercício, que era achar a altura do cilindro, vamos dizer assim, a quase mais importante, né? Porque a mais importante é o volume do cilindro. Mas a parte mais difícil era achar essa altura H. Porque você precisa do L, para achar o L, você precisa trabalhar na geometria de um triângulo retângulo, fazer a base ficar de frente para nós, né? Então a gente tem que trabalhar nesse tipo de cálculo. Agora que eu sei que o H vale 14 metros, eu vou achar o volume em metros cúbicos, mas ele quer em litros, né? Aí eu passo 3 casas para a direita, transformo em decímetros cúbicos, que é litro. Agora, como é que fica? A área da base é a área de um círculo. O que é a área de um círculo? Πr ao quadrado, mas ele deu diâmetro. Então, fica πd ao quadrado sobre 4. Esta é a área da base, πd ao quadrado sobre 4, vezes a altura, que eu já sei que vale 14. E eu jogo, para facilitar nas contas, ele deu que o π é 22 sobre 7. Então, você vai poder cancelar o 14 com o 7, né? 14 dividido por 7, que está embaixo do 22. 14 dividido por 7 dá 2. Então, faz parte da nossa conta calcular que o π é 22 sobre 7, o diâmetro é 7,5 ao quadrado, dividido por 4, e o H vale 14, que é 2 vezes 7. Aí você cancela, põe só no lugar, apaga o 14 e o 7, e no lugar de 14 e 7 você põe o número 2. E aí faz a continha, muito bem, e o resultado vai dar 618,75 metros cúbicos. Mas ele quer em litros. Você anda 3 casas para a direita, dá 618,750 litros. 618.750 litros, portanto a resposta é a letra C. Esse exercício eu classificaria como de nível intermediário. Ainda não é um exercício que eu chamaria de difícil, mas ele também não é simples. Você vê o tanto de contas que tem que fazer e também usar alguns argumentos da geometria plana. Terminamos, finalmente, a aula 036. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais!